Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Brasil se comprometeu com a meta da ONU, Organização das Nações Unidas, de universalizar o acesso à água potável e tratamento de esgoto até 2030. Mas para chegar lá, terá que investir o dobro do que tem sido gasto. O Congresso analisa um novo marco regulatório para tentar atrair mais recursos para o setor, mas não há consenso sobre o modelo ideal. Para falar sobre as alternativas, eu converso com dois integrantes da comissão especial que estuda o tema na Câmara. Os deputados Thiago Mitrô, do Partido Novo, de Minas Gerais, e Afonso Florense, do PT da Bahia. Eu sou Daniela André e convido você a acompanhar o Câmara Debate, programa da TV e da Rádio Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Deputado Afonso Florense, como conseguir ter esse aumento aí necessário de alcance das ações de saneamento, que hoje, no caso específico de tratamento de esgoto, não chega nem à metade da população? O primeiro aspecto diz respeito à disponibilização de recursos, tanto para o setor público como para o setor privado. Com a emenda constitucional 95, enviada na forma de PEC pelo governo Temer, há um limite de teto de gastos do OGU, necessários para investimentos nas áreas deficitárias, e pela política macroeconômica do governo Bolsonaro, há um redirecionamento das atribuições do BNDES. Nós tivemos 250 bilhões de reais investidos durante o PAC, 200 bilhões concretizadas as obras. 50 bilhões não foram concretizados por diferentes motivos, tanto no setor público como no setor privado. Diferentemente do período do PAC, hoje não há disponibilidade de recursos nem do FAT, nem do FGTS. O setor privado não tem onde captar recursos para investir. Claro que são recursos públicos, na forma de empréstimos, com taxas de juros de longo prazo atrativas, que se transformarão em recursos privados na medida que serão pagos os empréstimos pelas empresas privadas. Hoje, por conta da política do governo Bolsonaro, essa disponibilidade de recursos não existe. Então, a proposta do PL é um erro, porque ela quer proibir a presença do setor público. Entretanto, o tempo de maturação de uma PPP, o tempo de maturação de uma abertura de capital, um tempo de maturação de um empréstimo é de 4 a 5 anos. E não há recurso disponível para empréstimo. Portanto, a solução proposta pelo PL vai agravar o desabastecimento e a cobertura de coleta e tratamento de esgotos. Deputado Thiago Mitrô, qual o caminho para se buscar recursos necessários para a gente chegar aí perto dessa meta de universalização? Primeiro, eu queria agradecer aqui a oportunidade do debate, o convite, o deputado Afonso por estar conversando aqui conosco. Queria primeiro só contrapor alguns pontos. Eu acho que o problema de falta de recursos que a gente tem hoje no Brasil do setor público é um problema que aconteceu do governo Temer para cá. A gente vê os investimentos no próprio governo do PT em saneamento básico, eles eram de menos da metade do necessário calculado para que se possa universalizar o serviço até 2033, que é a meta estabelecida para a universalização do saneamento básico aqui no Brasil. Só passar uns números também para o telespectador, hoje a gente tem 20% da população que não tem água tratada em casa, metade da população que não tem coleta de esgoto. E do esgoto coletado, só 20% que é tratado antes de ser despejado em algum curso hídrico. Então a gente está vivendo uma situação de calamidade. O Brasil ainda está praticamente na Idade Média ao tratar o tema de saneamento básico. E eu discordo do posicionamento do deputado Afonso, que o PL ele não visa proibir a participação do setor público. O que ele vem fazer é tornar obrigatório um processo licitatório para concessão que o município faz para aquela empresa que vai ser responsável pelo serviço de saneamento na cidade. Se as empresas estatais tiverem condições
né, de concorrer, se elas forem eficientes, né, o que para mim, por definição, estatal e eficiente, são duas palavras que eu não consigo colocar muito na mesma frase, é elas que concorram na licitação e que ganhem das suas concorrentes privadas. O que a gente não pode fazer é continuar a forma como hoje são feitos os contratos entre municípios e empresas estatais, onde não precisa, né, ser aberto o processo licitatório, onde não há metas ali de investimento, onde não há níveis mínimos de prestação de serviço, que acaba prejudicando a população e mantendo o país na Idade Média em relação, né, ao saneamento básico. Então, o que a gente acredita, né, onde a nossa posição entra nesse PL, a gente precisa que os municípios, e aí existe uma proposta que sejam feitos blocos de municípios, na verdade, pelos estados, para que se compense municípios com maior potencial, né, de receita, com municípios com menor potencial de receita. Então, esses blocos de municípios vão abrir licitações, e empresas públicas e privadas vão poder concorrer, e aquela que apresentar a melhor proposta vai passar a ter ali a concessão do serviço de saneamento com metas de investimento, nível mínimo de serviço, para poder resolver essa questão aqui no tempo previsto. Deputado Florencio, como o senhor avalia essa posição? É possível as empresas públicas estarem em condições de participar de licitações e não apenas, a gente hoje tem um tipo de contrato chamado de programa, em que não há licitação, por se tratar, a empresa pública não precisa de participar de licitação. Por que o senhor acha que pode ter prejuízo em se obrigar a acabar esse tipo de contrato? Primeiro, a Constituição Federal, a Lei Federal do Saneamento, a Lei de Concessões, a Lei de PPPs, a Lei de Sociedades Anônimas, prevê a possibilidade de presença do setor privado no setor de saneamento hoje. A presença das empresas estaduais na prestação para os serviços municipais por contratos de programa está estipulado na Constituição como gestão associada entre entes federados. Porque não é verdade que ali não tem meta de investimento, é obrigado ter meta. Tanto que o nome é contrato de programa, prevê investimentos. E a contratação diferenciada, não por licitação pública, que também pode ocorrer. Se uma prefeitura, a Prefeitura de Salvador tem 9 anos sem um contrato de programa com a empresa estadual. E por que ela não fez licitação ainda e a estadual poderia concorrer? Porque o que remanesce como investimento necessário é, como a gente diz, o osso, a periferia, a área de ocupação irregular, não tem. É verdade que houve redução dos investimentos durante o governo do PT em 2015, mas só houve investimento em saneamento no Brasil. No período do regime militar, no Planasa, entre 68 e 85, o Planasa, e depois no PAC. E se os investimentos eram insuficientes, hoje inexistem. Mas uma empresa estadual é submetida à lei das estatais. Ela tem que fazer licitações públicas, ela tem que fazer concurso público. E não é verdade que, por ser pública, necessariamente é ineficiente. Eu posso dizer que precisa de fiscalização, de controle, de investimentos. Assim como não é verdade que, por ser privado, garantirá prestação de serviço público de qualidade, mas visará lucro. As estaduais, obrigatoriamente, trabalham com arranjos que o público prevalece. Por isso, elas, ao pegarem sistemas superavitários, subsidiam os sistemas deficitários. A Constituição diz que o Estado poderá constituir blocos a partir da iniciativa dos municípios. O que está no PL é inconstitucional, é uma imposição de blocos, não vai funcionar, vai judicializar. Além disso, o PL prevê a proibição dos contratos de programa que está regulada pela Lei de Concessões e pela Lei de Saneamento de um dispositivo constitucional, o artigo 142 da Constituição. É inconstitucional também. Então, esse PL ocasionará insegurança jurídica, haverá depreciação dos ativos da Sabesp, por exemplo, que é a maior empresa com capital aberto, com investimento privado em bolsa de valores, e elas serão alienadas a valor vil, como vêm sendo alienados, sustentados num discurso da ineficiência do público. Recentemente houve uma privatização da Petrobras distribuidora
sem leilão na Bolsa. Então é gravíssimo o que está acontecendo no país como um todo, com o patrimônio do povo brasileiro, com os ativos econômicos, que brasileiros e brasileiros são os proprietários. E no caso do saneamento, a consequência direta da extinção dos contratos de programa será a depreciação do valor das empresas estaduais, o aumento das tarifas de água e esgoto nas grandes cidades, a suboferta de serviços e de ampliação nos municípios deficitários. Deputado Thiago Mitru, falando aí de privatização e o fim dos contratos de programas, o próprio ministro do Desenvolvimento Regional falou em audiência pública na Câmara que teme que uma ruptura desses contratos sem um período de transição pode levar à paralisação de obras importantes. É possível que o projeto, o novo marco legal, tenha um meio termo dessa situação de não haver uma ruptura e talvez uma substituição gradual ou alguma outra alternativa? Daniela, o modelo que eu defendo, na verdade, nem é o que exatamente hoje está no texto do PL, porque ele teve uma modificação ao ser aprovado no plenário do Senado, que, a meu ver, foi um retrocesso em relação à proposta inicial do senador Tasso Gereissati. Os contratos de programa, a ideia não é serem extintos de uma hora para outra, a gente precisa trazer segurança jurídica para esse país. Se a gente não trouxer segurança jurídica, a gente vai viver naquela constante incerteza, naquela frase que é atribuída ao Pedro Malandi, que no Brasil até o passado é incerto, que você não tem menor perspectiva de que os compromissos que foram firmados permaneçam. Então, não há previsão de ruptura em relação ao que tem hoje. O que há é que, findados os contratos atuais, onde eles existem, porque tem inúmeros casos em que esses contratos não foram firmados e que você existe... Aí tem que ser obrigado a ser oficializado. E aí a gente poderia ir para um processo licitatório onde a empresa estatal ela poderia oferecer. É verdade quando o deputado Afonso Florencio fala de que não há obrigatoriedade de se fazer o contrato de programa. Você tem a opção de fazer uma licitação. Tanto que hoje a gente tem cerca de 6% dos municípios do Brasil que já são atendidos por empresas privadas. O problema não é que hoje não é proibido fazer licitação, o problema é que, por inúmeros interesses políticos e algumas vezes de ineficiência, até de corrupção, são feitos esses contratos de programa sem nenhuma diligência em relação ao termo que é firmado. E a gente está vendo na prática que eles não funcionaram. Existe esse preconceito com a participação da iniciativa privada muitas vezes, tanto que o que eu defendo não é nem a obrigatoriedade de você trocar as empresas públicas por empresas privadas, mas que você faça um processo licitatório concorrencial para que daí se veja qual vai ser aquela que vai oferecer o melhor serviço. Agora, uma coisa que a gente não pode negar é o modelo atual não deu certo. Se o modelo atual fosse correto, a gente não teria mais famílias sem água tratada em casa. A gente não teria mais esgoto correndo na rua em capitais brasileiras. Não só na periferia, em algumas capitais, mas nas próprias áreas nobres de cidade. A gente tem Porto Velho, por exemplo, que só 3% das residências, dos imóveis da cidade tem esgoto coletado. Então não é uma exclusividade da periferia a falta de saneamento. E se a gente não mexer nisso, nós vamos continuar com o status quo. É verdade quando o deputado fala que não existe mais investimento público no Brasil, mas não é verdade que isso é culpa do governo Bolsonaro e do governo Temer. A gente já tem 5 anos seguidos de déficit primário nas contas da União, que vinha pelo descalabro que foi feito com as contas públicas durante os governos do PT. A emenda 95 do teto de gastos veio justamente para colocar um limite para esse aumento inconsequente de gastos públicos no país, mas há a possibilidade de, não fala que tem que acabar com o investimento em saneamento básico, não fala que tem que acabar com o investimento em serviços, não fala que não pode aumentar o gasto total. Agora, da forma como o gasto público é constituído, com despesas obrigatórias ocupando a enorme maioria dos gastos públicos, de fato você vai estrangulando a possibilidade de investimentos. Então, o que também faz com que a gente tenha que mexer nas despesas obrigatórias hoje da União, no funcionalismo e na Previdência, como a gente tem mexido, para dar margem para que haja a possibilidade de retomar investimento público. Mas não tem dinheiro, o dinheiro tem que sair de algum lugar, o investimento público hoje não tem a menor condição de acontecer, então a gente precisa abrir o mercado para que o setor privado possa investir onde mais precisa, que é no atendimento de serviços básicos para a população.
Agora, deputados, o senhor, deputado Florencio, comentou que as empresas estatais já têm metas e os contratos de programas prevêem prazos e metas. Onde é que está a falha? É falta de dinheiro ou é falta de fiscalização e de controle, deputado? Eu não nego que haja necessidade de aperfeiçoamento da Lei 11.445, mas ela foi sancionada em 2007, há um curto espaço de tempo. O suposto descalabro fiscal do governo do PT, que foi o discurso do golpe, do impeachment sem crime de responsabilidade, e que está se concretizando agora nessa queima de ativos em cima desse discurso da suposta ineficiência de todas as empresas estaduais ou de todo o setor estratégico de petróleo e gás, por exemplo, ou do setor elétrico, não se sustenta, não fica de pé sem manuseio falacioso dos dados. O que explica a baixa cobertura de Porto Velho não é porque é público, porque fato similar ocorreu em Manaus com a gestão privada. Então nós não podemos tratar dessa forma, porque ela bota sob suspeita as intenções de, e o próprio deputado Tiago aqui reconheceu, se aprovar uma lei que proíbe o contrato de programa. Fica sob suspeição. Então os números têm que ser expostos como eles estão. Houve 250 bilhões de reais de investimento público entre 2007 e 2014. 2014 foi o maior poder aquisitivo dos salários e o menor desemprego. E da nossa concepção de política econômica, nos períodos de baixa arrecadação, temos que ter política anticíclica, apesar de algumas circunstâncias, alguns ajustes. O governo Dilma fez um ajuste forte em 2015 e perdeu popularidade, e isso criou condições favoráveis para o golpe. Até hoje não tem prova de crime de responsabilidade. Sobre ela não pesa nenhuma acusação de corrupção. Nós precisamos que na 11.445, por exemplo, no tema, sua pergunta, na regulação, o ente regulador é municipal. A agência, o ente regulador é municipal. Nós precisamos aperfeiçoar isso, não é somente transferir para a ANA uma atribuição que é capilarizada em todos os municípios. Mas o fato é que nossa legislação orçamentária ter um limite de teto, como uma emenda constitucional 95, que é verdade, não corta só gastos da saúde, do saneamento, dos investimentos de OGU em saneamento, corta também da saúde pública, da educação pública. É que nem a proposta da reforma da Previdência. Tem benefícios sem orçamento, então corta os benefícios. Nós estamos debatendo a tributária. Vige no Brasil a Lei 9246 de 95, que isenta de tributos os grandes capitalistas, os tributos de distribuição de lucros e dividendos. Só que a classe média paga 27,5% de imposto de renda do seu salário. A solução não é cortar benefícios, é cobrar tributos dos muito ricos, ter arrecadação, rodar a economia com investimento público, em especial em infraestrutura social e logística. Portanto, hoje o setor privado pode atuar. O que é que precisa? Celeridade na constituição de uma PPP, celeridade na constituição de uma abertura de capital, lançamento de ações na Bolsa, FGTS, FAT, com rápida captação através do BNDES, para que as empresas privadas invistam. Então, se nós não fizermos essa reflexão e essa solução, nós vamos só proibir os contratos de programa. Somente os municípios superavitários serão rodados pelos setores privados, os rincões do Brasil, porque esse déficit está principalmente na zona rural e na periferia. Esse é fato. Basta ver o Sistema Nacional de Saneamento, as informações de sinis. Essa questão de controle, o deputado também falou um pouco da dificuldade em atrair empresas para locais menos atrativos, para a região norte. Um exemplo que ele citou, Manaus já teve uma empresa privada que não conseguiu entregar o prometido. Como ter controle e fiscalização desses contratos no momento em que a gente tem visto aí tantas críticas às agências reguladoras
e essa dificuldade de fiscalização pela capilaridade desse tipo de serviço. Claro, o deputado Afonso falou muitas coisas que eu não concordo aqui, acho que eu vou buscar me ater só a questão do saneamento básico de fato, e eu discordo essa questão de que os municípios com menor potencial de rentabilidade estão sendo deixados de lado, até porque o próprio modelo que o PL traz prevê que os estados vão fazer os arranjos em blocos para unificar municípios mais rentáveis com municípios menos rentáveis. Você me permite uma pergunta, Tiago? Pois não. Eu aludi numa fala minha anterior que a Constituição diz os estados poderão. O PL está dizendo os estados deverão. Esse dispositivo do PL, da minha compreensão, é inconstitucional. Se ele não for inconstitucional, é uma solução possível. Só uma ponderação rápida. Exato, acho que existe esse debate, né? Os juristas que eu consultei, a nossa liderança consultou, discordam dessa avaliação que é de partida inconstitucional, tanto que o projeto foi aprovado, né, pelo Senado com isso, não foi tratado ali como inconstitucional pelo Senado, tanto que ele veio aqui para a Câmara para ser debatido. Então, esses arranjos em blocos, os estados vão ter essa atribuição. E por que os estados? Porque a União não tem o conhecimento do que acontece nas 27 unidades federativas com o nível de precisão que os governadores vão ter. E por que não os municípios? Porque os municípios se auto-arranjando poderiam deixar de fora justamente esses municípios pouco rentáveis que acabariam não sendo incluídos em nenhum bloco. Então, o Estado é aquele melhor ente que consegue fazer esse arranjo de ter o conhecimento da geografia e das questões locais, ali proporcionando a inclusão dos municípios menos rentáveis. Então, havendo esse debate da constitucionalidade ou não e prevalecendo a constitucionalidade, eu acho que é um bom arranjo para a gente não deixar ninguém de fora. E como garantir isso depois? Com instrumentos no contrato que vão obrigar a concessionária a fazer esses investimentos de forma uniforme ou atendendo ali as particularidades, mas que seja universalizado. E não que simplesmente explore o município mais rentável, deixando de lado o menos rentável. E se, ao longo dos anos, for visto, né, com metas e prazos intermediários, que aquilo não está sendo cumprido, aí há uma quebra de contrato por parte da concessionária e o poder público vai poder relicitar aquilo ali para um próximo. Não estou falando que todas as empresas privadas são eficientes. Estou dizendo, e os números mostram isso, é que a gente olha as cidades e municípios que são atendidos pela iniciativa privada, que são pelo setor público, a tarifa em média é igual, mas o nível de investimento das concessões privadas é muito maior do que das públicas. E o que a gente precisa hoje no saneamento é isso, é investimento, é construção de canos, a construção ali de unidades de tratamento do esgoto coletado. Infelizmente, o poder público não tem condição mais de fazer isso. Estando no contrato e havendo a fiscalização, não só da ANA, mas também dos próprios municípios, Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas, do cumprimento ou não das metas de investimento e de prestação de serviço, as empresas vão ter ali o incentivo correto para prestar o serviço e conseguir atender a todos que ainda precisam. E quem o senhor acredita que ente deve ser o regulador desses contratos, deputado? A gente tem essa complexidade que o próprio deputado Florencio falou, de como o serviço, a concessão hoje, a responsabilidade é municipal. A gente tem municípios que têm sua própria regulação e tem municípios que nem têm regulação. Hoje, cerca só de 50% dos municípios tem alguma regulação ali a respeito. E os outros, cada um tem uma regulação diferente. O que faz com que você tenha uma complexidade muito grande de operação, ainda mais para empresas que querem operar em diferentes municípios. Cada município vai ter uma regulação própria, você torna extremamente complexo atender a toda essa burocracia colocada. Então a proposta é que a ANA centralize isso, esses requisitos mínimos de atendimento ali de nível de serviço, para que você possa ter um nível mínimo de prestação, de regulação estabelecido para todos, inclusive para aqueles municípios que não têm capacidade de colocar a sua própria regulação, e por outro lado você diminui a complexidade, diminuindo o excesso de regulação. Então eu vejo com bons olhos a proposta do próprio governo também, pelo PL que eles enviaram, de que a ANA passe a ter essa atribuição. Deputados, o tema é amplo, mas o nosso tempo está terminando, então gostaria de que em 1 minuto os senhores fizessem suas considerações finais. Deputado Florencio. Infelizmente, o PL e a fala do deputado Tiago, a quem eu quero saudar, prova que vai causar insegurança jurídica. A Constituição diz que o titular do serviço é o município, não pode um PL, um MP dizer que o Estado constituirá blocos.
Eu quero apelar para os parlamentares, para as parlamentares que vão se debruçar sobre o tema para que não cometam um erro dessa magnitude. Se tiver que mudar a titularidade, tem que mandar a PEC e converter a titularidade para os estados e retirar dos municípios. Levou 13 anos no Supremo o debate sobre a titularidade nas regiões metropolitanas e a decisão foi de que seria compartilhada em um órgão colegiado, o ente metropolitano, inclusive regulado pelo Estatuto da Metrópole. Quero agradecer e parabenizar, Tiago, te parabenizar por mais esse debate cidadão. Deputado Tiago Mitrô, suas considerações finais. Obrigado. Acho, só debatendo sobre a questão da regulação, o que já é previsto no próprio PL é isso, os municípios vão participar ali de forma colegiada desses debates, não é o objetivo aqui alterar a titularidade, mas sim os estados terem essa atribuição de arranjo dos blocos e os municípios, obviamente, vão ter ali participação na gestão, na governança disso. Mas acho que o ponto principal é que nós não podemos mais aceitar que o país esteja numa situação tão precária em serviço tão básico para a população. Aqui, a meu ver, a gente tem uma ótima proposta para começar a resolver o problema. O que a gente não pode fazer é que o debate em relação da melhor forma do como paralise, a vida de quem está lá na ponta, sem ter água tratada em casa, sem ter seu esgoto coletado e tratado também. É para essas pessoas que a gente tem que olhar. Infelizmente, a gente viu que a legislação atual ela é insuficiente para resolver esse problema e a gente precisa urgentemente modernizá-la para que possa resolver o problema mais rápido. É isso que nós estamos fazendo nessa comissão. Deputados, obrigada pela participação. Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre saneamento com os deputados Tiago Mitrô, do Partido Novo de Minas Gerais, e Afonso Florencio, do PT da Bahia. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.